Olá, pessoal! Me chamo Natana, sou psicóloga e esse é mais um vídeo do quadro Vem Praticar Comigo. Estou aqui num sábado de manhã, acabei de tomar um café saudável, um banho relaxante. Coloquei essa faixa propositalmente no cabelo porque nós vamos trabalhar hoje um esquema positivo que tem tudo a ver com o meu look, com essa composição de look, gente. Não é assim que eu estou querendo assassinar a moda. Não é isso, tá? Vocês vão entender que tem sentido daqui a pouco porque que eu estou com essa faixa no cabelo. Mas seguinte, hoje nós iremos trabalhar uma técnica para o esquema de autocuidado, autointeresse, esse importante esquema positivo que eu mega valorizo na minha vida. Nessa fase de agora, então, nem se fala, porque é algo que eu sempre falo enquanto psicóloga, o quanto que a gente precisa cuidar da gente para estar apto a cuidar dos outros. Então, como eu tenho um bebê que agora está aqui dependendo de mim e que vai depender cada vez mais, que em breve ele estará aqui ao nosso lado nos vídeos, já está aqui dentro, né? Mas ele vai aparecer de uma maneira bem mais explícita nos vídeos a partir de final de outubro, início de novembro, que é a data prevista do meu parto. Então, gente, eu sei o quanto que é importante eu fortalecer o meu autocuidado, porque é isso que também irá me dar uma boa base para conduzir as necessidades do Pedrinho. Então, eu tenho uma responsabilidade comigo em relação a isso, mas também em estar bem. E claro que bem não significa a gente estar bem o tempo inteiro, a gente não ter desconfortos, não ter adversidades, como eu sempre falo para vocês, inclusive elas são importantes para nos fortalecer, mas é a gente fazer o que está ao nosso controle para se fortalecer e ter recursos para lidar com essas adversidades. E esse autocuidado, esse autointeresse, eu vejo que são elementos fundamentais para isso. Inclusive, gente, também recomendo para vocês esse livro aqui, deixa eu só virar, porque eu tô na frente do espelho aqui na minha penteadeira, então isso confunde meu cérebro, já não é meu forte localização, assim, espacial. E agora na frente do espelho, aqui na câmera, meu cérebro tá entrando em colapso. Mas seguinte, gente, esse livro aqui é bem bacana para trabalhar a autoestima. O autocuidado é um dos elementos dentro da autoestima, não é o único, obviamente que a autoestima vai muito além disso, mas é uma forma importante da gente fortalecer a nossa autoestima e eu e os 3 colegas que desenvolvemos esse livro, nós consideramos conceitos dentro das terapias cognitivo-comportamentais e da psicologia positiva. Então a gente traz uma série de reflexões e muitos exercícios práticos para fortalecer a autoestima. Então, vocês vão ver ao longo dele, ó, que tem muitas coisas bem bacanas que dá para ir preenchendo, inclusive, ao longo da leitura. Então, super recomendo ele, vocês encontram facilmente na internet, podem acessar no meu site, se vocês clicarem na minha fotinho com ele, porque eu tenho fotinhos com todos os meus materiais, vocês já vão ser direcionados para a venda dele, tá bom? Ou também falar diretamente comigo, fiquem à vontade, se tiverem interesse, se quiserem esse livro. Mas agora, então, a técnica, gente! Vamos lá! Essa técnica eu gosto muito, eu faço muito, inclusive, no final das minhas aulas, principalmente quando eu dou aula à noite, que eu percebi, assim, que eu saía da aula, eu tava exausta, mas ao mesmo tempo não conseguia dormir porque eu tava super agitada, e eu comecei a ver o quanto que era legal fazer técnicas de relaxamento, tanto para mim quanto para os alunos irem se desligando, irem relaxando, e consequentemente todo mundo ter a tendência a dormir melhor. E é uma técnica que todo mundo me dá feedbacks positivos, que gosta bastante. Todo mundo não, né, gente? Porque isso também é muito particular, mas muitas pessoas, digamos assim. Não vamos ser generalistas. Então é o seguinte, gente, eu tenho um cremezinho aqui, um olhinho aqui, até porque eu gosto muito de trabalhar essa questão do autocuidado na minha pele, considerando que ela não tem, assim, uma tendência mais favorável e na gestação, no início dela, eu tive bastante problema com acne, agora melhorou, mas ainda ficaram as marquinhas, então é algo que eu prezo muito cuidar nessa questão do autocuidado. E o que a gente vai fazer? Nós vamos passar um creme no rosto. Vocês passam ali na casa de vocês, o que vocês tiverem. Eu tenho esse rolinho aqui que eu adoro para fazer massagem, mas essa massagem pode ser feita com as mãos, tá?
de forma assim que vocês se sintam confortáveis, aquilo que fizer mais sentido dentro do que vocês têm em casa. Não precisa, Natana, vou fazer essa técnica só porque eu não tenho rolinho. Gente, eu não tinha até esses dias. Isso aqui eu ganhei de presente de Páscoa, tá? Eu pedi pro Gabriel um ovo que vinha isso daqui. E eu nem sou muito de pedir chocolate na Páscoa, mas eu pedi só pra ter esse rolinho que eu queria pra fazer essas massagens. Mas já fiz muito tempo só com a mão, e por isso da faixa, gente, porque ela veio junto com esse rolinho quando eu ganhei o ovo de Páscoa, e ela é legal pra colocar o cabelo pra trás. É por isso esse look. Mas vamos lá, gente, o que nós iremos fazer? Eu quero que vocês ali na casa de vocês vão fazendo essa massagem, passando um creme, de olhos fechados, respirando profundamente, tirando de fato um momento de autocuidado, de autointeresse, e eu vou conduzindo por aqui algumas reflexões, algumas visualizações de imagens que eu vejo que super combina com esse momento. Então vamos lá, vamos nos conectar à nossa respiração, fechar os nossos olhos, sentir o nosso corpo, tirar tensões que possam estar acontecendo nesse momento no corpo, especialmente dando uma atenção para os ombros, que costumam ficar mais tensos, mais rígidos, principalmente se vocês forem fazer isso à noite, depois de um dia de trabalho, que eu super recomendo antes de dormir. Inclusive, faço esse exercício não só uma vez, repitam esse vídeo muitas vezes, sempre que se sentirem tensos, que perceberem que o corpo está pedindo esse autocuidado, que a autoestima de vocês está sinalizando que as coisas não andam muito bacanas. Aproveitem esse conteúdo para fortalecer esse esquema positivo de autocuidado. Então vamos lá. Se conectando com a respiração, de olhos fechados, simultaneamente fazendo uma massagem relaxante. Eu quero que vocês comecem a se visualizar, mas se visualizar mentalmente, em imagem, de forma autocompassiva. Então, muitas vezes nós temos a tendência a nos vermos de uma forma muito crítica, muito punitiva, inclusive, em relação às coisas que estão acontecendo, a erros que a gente comete, e tudo isso nós vamos abandonar nesse momento durante o exercício. A gente vai fazer um esforço realmente para se ver com carinho, com gentileza, olhar para o nosso corpo não focando naquilo que nós não estamos satisfeitos, mas naquilo que nós temos enquanto evidências da nossa história, enquanto recursos que ele nos possibilita para lidar todos os dias com a nossa vida, com as situações que a gente lida, aquilo que nós gostamos na gente, que nós admiramos nos nossos traços, que a gente sabe que contam a nossa história de uma maneira bonita, porque as marcas da nossa vida, elas carregam justamente as nossas vivências, e a vida, ela é uma soma de vivências. Então a gente vai fazer um exercício realmente de esforço para se olhar dessa forma, mesmo que ao mesmo tempo venham pensamentos críticos, de insatisfações. Cada vez que vir esse pensamento, a gente vai se visualizar de uma forma amorosa, de uma forma gentil, combatendo essas autocríticas. E ao mesmo tempo, a gente vai continuar fazendo a massagem, continue com os olhos fechados, respirando, mas a gente vai se ver se dando um autoabraço na nossa mente, assim. De fato, a gente vai se colocar como se a gente estivesse abraçando a gente mesmo dentro da nossa mente, abraçando o nosso corpo, a nossa história de vida, entendendo que, inclusive, qualquer mudança que nós temos interesse em fazer nele só tende a ser positiva se a gente fizer ela de forma generosa, que não são as críticas que nos motivam a mudar, pelo contrário, elas muitas vezes dificultam ainda mais a mudança, a melhoria. Mas sim, hoje se sabe que a autocompaixão, que também é um esquema positivo, é um recurso muito mais poderoso para auxiliar na nossa evolução, nas mudanças que a gente quer
para a nossa vida. Então a gente vai se ver justamente nessa postura de autocompaixão, dando um abraço na gente mesmo. E quando a gente estiver bem conectado com isso no nosso modo adulto, a gente vai fazer o mesmo com a nossa criança. A gente vai lembrar da gente lá criança, vai se ver nessa imagem infantil e também dar um abraço apertado nessa criança, admirar coisas bonitas nessa criança, elogiar essa criança. Vejam realmente tendo esse diálogo com a criança de vocês, de forma bem carinhosa, de forma bem amorosa. E continuem ali na massagem, relaxante no rosto, no carinho. Continuem passando um cremezinho se precisar, porque ajuda na massagem. Respirando, prestando atenção nas tensões, relaxando os ombros e toda a parte do corpo que for necessária relaxar, cuidando realmente de você, tirando esse momento especial para o seu autocuidado. Vocês podem ficar quanto tempo quiserem nesse exercício, inclusive repetir ele várias vezes, como eu falei. Depois, se quiserem continuar, coloque uma música relaxante. Se estiverem fazendo na casa de vocês, no quarto de vocês, aproveitem para deitar um pouco. Continuar realmente sentindo os efeitos, os benefícios dessa prática de visualização. E quando se sentirem confortáveis, gente, podem retornar aos poucos, abrir os olhos, se perceberem após terem feito esse exercício e, como eu falei, usarem muito dele para o autocuidado, o autointeresse de vocês, porque sem dúvida vocês merecem fazer isso e isso vai ser muito importante, inclusive para a forma que vocês tendem a conduzir cuidados com outras pessoas importantes na vida de vocês. Tá bom, gente? Um abraço e até mais!